Salve galera, tranquilidade com vocês aí, bora tirar um molde, uma peça de um molde que já foi desmoldado de uma peça. Deixa eu explicar melhor. Ó, então, aqui, para vocês entenderem, isso aqui é um molde que foi fabricado a partir dessa matriz, tá? Essa aqui é uma peça matriz, é uma peça que eu consertei, é uma peça que estava quebrada, eu consertei, fiz o molde. Do molde agora vamos fazer uma peça definitiva. E então, vou estar mostrando aí o meu passo a passo, da maneira que eu faço, e espero que venha ajudar vocês de alguma maneira, tá joia? Então, como é uma peça grande, por mais que seja uma peça grande, é uma peça que ela não tem nenhum tipo de possibilidade de agarro, a não ser por aquele canto lá, que depois eu explico para vocês o porquê daqueles dois cortes, tá joia? Então, o que a gente vai estar começando a fazer? Já vou fazer direto, depois a gente vai explicando. Vou estar usando cera de modelagem, tá? De cera de desmolde. Beethoven, sem vergonha. Essa cera é considerada uma cera de carnaúba, tá? Aquela cera de madeira é a mesma coisa, tá? Cera de carnaúba, cera de abelha. Então, no caso, vou estar aplicando 3 demão e dando uma lustrada. Depois eu vou estar utilizando o desmoldante PVA. O porquê? Porque é uma peça muito grande, eu não posso ter nenhum tipo de possibilidade da peça não descolar, né? Então, como uma vai ficar juntinha da outra, muito bem emendada, acaba tendo uma grande possibilidade de colar. Então, por isso eu exagero na cera e exagero também no desmoldante PVA. O desmoldante PVA, para quem não conhece, é um produto líquido que você passa com um rolinho ou com um pincel. E no final da desmoldagem, na hora que você solta, ele fica assim, ó. Esse aqui costuma sempre ficar com a peça principal. Por motivo da cera, a cera solta. Então, igual essa peça aqui foi encerada. Passei depois o desmoldante PVA. E o desmoldante veio junto com aquela peça. Esse plástico aqui é o material líquido que vira esse plástico aqui, ó. Então, isso aqui, para quem não conhece, é o resultado do desmoldante PVA, tá joia? Mas mesmo com o desmoldante, eu ainda prefiro estar utilizando a cera. Então, vamos trabalhar, vamos mostrar. E conforme eu for trabalhando, eu vou dando alguns detalhes para vocês que gostam desse mundo de fibra de vidro e gosta de fazer suas próprias, gosta ou quer fazer suas próprias peças, né? Então vamos trabalhar, vamos lá. Um detalhe, tá vendo que aqui tem alguns furos? Isso aqui é o furo de bolsão de ar, né? Eu normalmente faço injeto ar, então eu já deixei os furos localizados. Para quem quer entender um pouco mais, quem quer se aprofundar, logo mais estarei elaborando um curso, tá? Então, para quem quer entender de verdade, quer aprender, quer fazer suas próprias peças, estou elaborando um curso aí, eu explico todos os detalhes mesmo, com mais facilidade, tá? Isso aqui é o básico, mas que alguns já conseguem estar desenvolvendo suas próprias peças. Agora, para quem quer cair de cabeça, logo mais tem um curso, tá joia? Então, eu vou estar isolando as pontas e esse cantinho aqui com fita crepe, se antes passar cera. Todo isolado. O porquê que eu isolei a ponta? Deixei uma pontinha aqui, ó, tá vendo? Como eu desbastei, acabou ficando áspero. E por via das dúvidas, como eu sei até o limite, aqui eu acabei passando, tá? A questão da lixadeira, então pegou um pouquinho mais. Mas se vocês repararem, é a borda final. Então a peça é basicamente isso aqui. Então por mais que passe e fique marcado um pouco na peça final, que é a peça que a gente vai estar fazendo agora, ainda assim tem como fazer um reparo, porque eu costumo aplicar 2 a 3 camadas de gel, então isso acaba me auxiliando em fazer o reparo. Ali é a boca da chaminé, aqui eu tenho que tampar porque aqui é os furos do bico injetor de ar,
Aqui eu passei a fita verde porque a fita verde ela é muito mais flexível, então eu consegui fazer a volta certinha aqui. E nessa lateral que tinha cortado, lembra que tinha cortado? No caso estava com o buraco, né, quando vocês viram. Eu já coloquei a fita crepe e já emendei. O porquê? Essa parte é muito, como eu sempre explico em vários vídeos, parte que ele é muito chanfrada, tipo assim, 90 graus positivo mesmo, costuma se agarrar. Então, no caso, como aqui eu consigo fazer uma manutenção, eu consigo fazer um reparo pela quantidade de gel, isso é coisa minha, tá? Isso não é coisa de peças de fibra. Normalmente a galera costuma fazer de uma vez só ou faz a questão da dupla peça, né? Mas como eu quero fazer uma peça só e aqui eu consigo fazer um reparo, consigo lixar pela quantidade de gel que eu vou aplicar, a fita não vai influenciar muita coisa. Então, onde eu acho adequado para minha peça, eu passo a fita. Então, isso vai de cada um, tá? Por isso que eu falei, essa é a minha maneira de trabalhar. Se fosse uma peça que eu teria que tirar vários e vários moldes, vamos colocar aí 100, 150 moldes, 150 peças, desculpa, um molde e tirar 150 peças. Aí é outra coisa, tá? Seria um procedimento muito mais fino. Então, talvez eu prepararia muito mais esse molde. Então, esse molde talvez seria um molde duplo, com encaixe, igual alguns outros que eu faço aqui nos vídeos aí. Então, esse eu fiz de maneira simples. É um molde que ele não tem, a não ser aquele ponto 90 graus reto, né? Os demais, eles são todos boleados. Então isso facilita a desmoldagem. Se fosse um pouco maior essa peça aqui, provavelmente eu faria com duplo. Só para resumir, porque eu sei que isso gera muitas e muitas dúvidas nesse contexto de molde único ou molde duplo, triplo. A galera acaba mandando mensagem sempre com dúvida. E outro caso, tá? Se de repente você quer uma consultoria aí, uma consultoria barata aí por mês, eu te auxilio você a fazer a sua própria peça aí e você não tem que ficar gastando muito. Então você gasta com um pouquinho na consultoria e acaba economizando em questão de material e tempo para você, tá? Só para resumir, de repente você que quer um auxílio aí. Então, agora vou estar encerando sim, em cima de tudo, em cima das fitas, em cima de tudo, para não ter nenhuma possibilidade de grudar. E eu acho que já falei muito e vamos deixar um pouco para prática. Vamos começar a passar cera. Galera, ó, não tem uma regra. A regra é não deixar espaço, tá? Só isso. Mas se você quiser fazer assim, 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 só não pode deixar brecha. Bom, aplicado. Agora esperar 15, 20, até 30 minutos aí para não ficar tão seco. E depois a gente já vem ilustrando. E aplica outra demão. Então bora tirar o excesso. Na verdade nem é um lustre, né? Não é nem para encerar, para brilhar. É mais para tirar o excesso mesmo. Ó, automaticamente já vai brilhando. Você vai tirando o excesso de alguns pontos e ela já vai brilhando. Segundo lustre. Ai, minha velhice pegando. Terceira e última. Bora lustrar. Isso aqui não é uma regra, tá? Isso aqui é um cuidado a mais. Você pode simplesmente fazer uma demão
não precisa lustrar, aplicar o desmoldante ou somente o desmoldante. Mas quanto mais fácil é a peça, quanto mais fácil você acha que é a peça. Então, como é uma peça muito grande, tem um risco, a possibilidade de dar defeito, de grudar, eu prefiro exagerar. Então, eu prefiro aplicar 3, lustrar, aplicar o desmoldante, por quê? É melhor prevenir do que remediar. Então, quanto mais tempo eu perco nessas etapas, menor é o risco de eu perder a peça. Tá joia? É mais por precaução. Isso aqui não é uma regra. Então agora passar o desmoldante PVA. Vamos lá. Galera, comecei a aplicar o desmoldante PVA e acabei esquecendo de apertar o botãozinho de REC da câmera, né? Botãozinho, famoso botãozinho vermelho, ó. Mas para apresentar para vocês, ó. Desmoldante PVA. E no meu caso que eu estou utilizando verde. Tem incolor, tem algumas outras cores aí no mercado. Isso é de cada marca, de cada fábrica e de cada um. O importante é a questão PVA, tá joia? Desmoldante PVA. A cor e a marca não influencia. Então tudo aplicado. Agora a gente tem que aguardar, independente do tempo, tá? Tem que aguardar secar. Então ele vai ficar seco, seco mesmo, vai ficar fosco. Então a gente tem que aguardar secar aí. Então vamos aguardar, depois aplicar a segunda demão. Deve ter 2 horas. Tardinho, um dia quente, né? Então isso ajuda. A questão de usar o talco também ajuda bastante. Então agora vamos aplicar a segunda demão do desmoldante PVA. Galera, ó, então tudo brilhando de novo, legalzinho. Aguardar secar. No meu caso agora eu vou guardar de um dia para o outro, então isso é bacana. E amanhã a gente coloca a terceira, esperou secar, já aplica o gel. Então, terceira. Galera, então faltando alguns pontos para secar, já tá na terceira demão do desmoldante.